Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 23 de abril. Nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 1, Coluna e Base da Verdade. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 3, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele realmente deseja se expressar para nós como coluna, como base, Senhor Jesus, para a gente ter fundamento, para a gente ter direção, conteúdo e expressão, Senhor Jesus. E o conteúdo de tudo isso que Deus quer dispensar é Ele mesmo, a verdade, Senhor Jesus, que é o próprio Cristo. Ele quer, Senhor Jesus, que a gente transforme, que a gente viva, a verdade como realidade na nossa vida, Senhor Jesus, através da encarnação de Cristo. Deus se tornou real para nós, a gente pôde vê-lo, a gente pôde ver o plano de Deus sendo cumprido. E hoje da mesma forma, hoje Cristo em nós é a nossa esperança da glória. Hoje Cristo em nós também é o cumprimento do plano de Deus. Quando a gente vai obedecendo a Ele, Senhor Jesus, a gente vai crescendo, a gente vai recebendo os elementos divinos, a gente vai vivendo por Ele. Senhor Jesus, a gente vai vendo o próprio Deus realizando as coisas por nosso intermédio. Senhor Jesus, por isso a gente precisa ir crescendo, não ficar pensando um monte de coisas, mas realmente ir diante do Senhor, deixando que Ele deposite em nós a fé, Senhor Jesus. E à medida que a gente vai crescendo, a gente já pode ir levando esse conhecimento para outras pessoas. Não precisa acumular grande conhecimento, mas aquilo que eu aprender, aquilo que eu crer, já posso levar. Como Paulo fala para nós, eu criei, por isso é que eu falei. Então a gente precisa realmente crer, ter experiência, realidade com a palavra. E esse pouquinho de realidade que a gente ganha, a gente já pode levar para outros. Isso já pode mudar a nossa vida e mudar a vida de outros. Graças ao Senhor que tem nos mostrado a palavra da verdade. Ó Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Ó Senhor Jesus, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ó Senhor Jesus. Capítulo 2, versículos 4 e 7. Ó Senhor Jesus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 15 ao 18 e o 25. Ó Senhor Jesus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Ó Senhor Jesus. Ler com oração. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O segundo item, a verdade. Ó Senhor Jesus. Vamos abordar o segundo dos 7 itens mencionados, que é a verdade. A igreja é a coluna e base da verdade, e a verdade é a realidade.
Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento dessa verdade. A Bíblia é enfática em dizer que nossa experiência cristã não se resume a sermos salvos, mas necessitamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Ó Senhor Jesus! A comissão que o Senhor Jesus passou aos discípulos no momento de sua ascensão traz esse desejo de Deus de que todos sejam salvos e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ó Senhor Jesus! Vimos que a verdade é a realidade. Desse modo, o que Deus nos tem entregado não pode ser tomado como doutrina, pois se trata de algo real e palpável. Precisamos tocar na realidade da palavra de Deus. Antes questionávamos: quem é Deus? Pois Deus era abstrato e um mistério para nós. Porém, Cristo, com uma corporificação de Deus, tornou Deus real para nós. Deus é manifestado em Cristo e Cristo hoje se manifesta na igreja, que é seu corpo. É por isso que afirmamos que a igreja é o mistério da piedade, pois manifesta Deus na carne. No tempo de Jesus, se alguém quisesse contatar a Deus, precisava estar com Jesus. Hoje, se alguém quer conhecer a Deus, precisa contatar a igreja. Mas perceba que não estamos falando da igreja como uma organização ou prédio, mas a igreja como o corpo orgânico de Cristo, que somos nós, com um viver que expressa e manifesta a Deus. Ó Senhor Jesus! Chegar ao pleno conhecimento da verdade não é ter um mero conhecimento objetivo, é alcançar a compreensão total da verdade, o que envolve apreço e valorização da realidade das coisas espirituais e divinas que recebemos pela fé. Por outro lado, quando ensinamentos diferentes se infiltram na igreja, observa-se um grande declínio na fé, como descrito na passagem mencionada por Paulo sobre as heresias que entraram na igreja e perverteram a fé de alguns. Ó Senhor Jesus! Em casos de declínio, é preciso buscar um antídoto, que no âmbito da igreja é cada irmão chegar ao pleno conhecimento da verdade. Para tanto, precisamos aproveitar todo o tempo valorizando a palavra fundamental e a palavra profética dadas por Deus. Diante de heresias e ideologias, a igreja posiciona-se como coluna e base da verdade, sendo essa sua missão no tempo do fim. A palavra não pode sofrer distorções. Lemos em 2 Timóteo 2,15 que o obreiro de Deus precisa saber manejar bem a palavra da verdade. No original grego, a expressão manejar bem é cortar retamente, como quem usa um serrote, e ao concluir o corte da madeira, observa-se que foi feito em linha reta. Assim deve ser nosso proceder com a palavra, cortá-la retamente. Aqueles que se distanciaram precisam ser disciplinados com mansidão, a fim de retornar à palavra. Ó Senhor Jesus! Cada um de nós, conforme o próprio crescimento, pode ajudar outra pessoa. Temos de ter a tranquilidade de que Deus sabe quem Ele vai escolher. Então podemos sim ser mestres na fé e na verdade, se nos colocarmos nas mãos do Senhor. A verdade precisa ser difundida, pois no final dos tempos haverá heresias proibindo casamentos e estimulando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. Desse modo, sem o conhecimento da verdade, seremos levados de roldão. Ó Senhor Jesus! Quando a verdade não está presente entre os irmãos, surgem discussões sem fim. Somente a verdade nos traz clareza, conduzindo-nos à paz. Temos de manejar bem a palavra da verdade. O que significa cortá-la retamente? Essa palavra da verdade faz com que sejamos a coluna e a base da verdade, que possamos valorizar o que Deus nos tem entregado para a nossa plena salvação. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que é a palavra da verdade? Ó Senhor Jesus! Aqui o irmão mostrou para nós vários pontos aqui, mas resumindo, a palavra da verdade é aquilo que torna Deus real para nós. A palavra da verdade é a realidade, ou seja, aquilo que Deus fala é o que é verdade para mim, Senhor Jesus. Se a gente olhar, só para citar um exemplo, você olha daqui, você tem que ir daqui até tal lugar, mas tem um rio no meio e não tem uma ponte ali. Se Deus falar para você que você pode ir, que você vai chegar ao outro lado, você tem que confiar ao Senhor,
pode ser andando sobre as águas, pode ser sendo levado pela correnteza, Deus pode parar o rio, não interessa. O que interessa é eu ver que a realidade é Deus. Se Ele falou que eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar e pronto. É isso que a gente precisa perceber. A fé não é simplesmente coisas sobrenaturais. A fé nos leva à verdade. A verdade é Deus. Aquilo que Deus determina é a realidade. Então é isso que a gente precisa buscar. Buscar o falar de Deus. Se Deus está falando, eu quero ouvir. Se Deus está falando, eu quero crer. Eu quero tornar isso verdade no meu viver. Senhor Jesus. É isso que faz toda a diferença. Os irmãos têm nos mostrar diante dos sofrimentos, diante das situações. A gente precisa aprender a dar glória a Deus. Embora exteriormente possa não mudar a situação, o seu interior, a sua maneira de encarar as coisas vai mudar. Aí sim, a sua realidade vai ser aquilo que Deus determinou. Porque você vai estar cheio daquilo que Deus deseja. E não aquilo que o mundo quer te enganar. Ó Senhor Jesus. Vamos ficar atentos, né? E vamos despertar quanto à verdade. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: apreciar e valorizar a realidade das coisas espirituais e divinas que recebemos pela fé. Senhor Jesus. Tem coisas que eu constituí durante a minha vida. Eu penso desse jeito, meu caráter é esse, essa é a minha característica. Senhor Jesus. Mas não é isso que eu tenho que apreciar. O que eu tenho que apreciar e valorizar é aquilo que Deus está colocando dentro da minha fé. Então eu preciso ouvir aquilo que Deus está falando e deixar com que isso venha constituir o meu ser. Não as coisas passadas, não as coisas que eu já fiz. Senhor Jesus, não é por obras, mas é pela misericórdia de Deus. É pelo fato dele ter me escolhido. Então eu preciso ver o que é espiritual, o que é divino. Senhor Jesus, eu tenho que receber isso na minha fé. E depois de receber, eu tenho que guardar isso, valorizar, apreciar. Ou seja, viver, tornar isso a minha realidade. Senhor Jesus, não é realizando coisas sobrenaturais, mas é realmente vivendo diante de Deus, vendo as coisas com os olhos de Deus. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós, né? A fé e a verdade. A fé ela só tem utilidade se a gente crer. Senhor Jesus. Se a gente não crer, a nossa fé não serve para nada. Senhor Jesus. E crer não é simplesmente sair por aí acreditando em qualquer coisa, não. É realmente receber os elementos da fé. A verdade é a realidade. Essa verdade ela tem conteúdo, ela tem uma expressão. Eu preciso ver Cristo. Eu preciso ver Deus como conteúdo da minha fé. Senhor Jesus, não são situações, senão tudo o que acontecer comigo vai ser abalado. O Senhor mostrou na sua palavra, no final de Hebreus, que todas as coisas vão ser abaladas, tanto as do céu como as da terra. Mas, porém, a palavra do Senhor não vai ser abalada. Então eu tenho que ter cuidado onde eu estou depositando as coisas. Estou depositando tudo nas coisas da terra. Estou depositando tudo nas coisas celestiais. Que coisas celestiais são essas? Ó Senhor Jesus, não são as sobrenaturais. Eu preciso ver aquilo que é Deus. O inimigo, quando ele vier, o anticristo, ele vai fazer um monte de coisa, prodígio da mentira. Ele vai realizar um monte de milagre por aí. E se a gente não for atento, não conhecer a verdade, daqui a pouco está todo mundo adorando o anticristo. É o que o irmão falou, né? Vai ser levado de rodão, né? É aquela pessoa que vem, né? Um arrastão, né? Vem e sai levando todo mundo. Tá no meio do caminho, não interessa se você quer ir, se você não quer ir. Multidão às vezes é assim, na hora que vem, arrasta. Você está mostrando para nós que a gente não pode ser levado para lá e para cá por todo o vento de doutrina, muito menos por ideologias e heresias. Doutrina, Senhor Jesus, como a Bíblia fala, olha, vai chegando o tempo do final, as pessoas começam a procurar as coisas segundo as suas próprias cobiças, como quem tem coceiro no ouvido quer satisfazer, mas a gente precisa buscar aquilo que é real. Todas as coisas reais são reveladas na palavra de Deus. O que é real está na palavra. Senhor Jesus. Aquilo que não está, eu preciso levar diante de Deus e Ele vai direcionar. É isso que a gente tem que aprender. Senhor, me direciona em todas as coisas. A gente precisa, como mostrou, né, não apenas ser salvo, mas também chegar ao pleno conhecimento da verdade. Não é só conhecer as doutrinas, mas é compreender o plano de Deus, compreender a maneira, Senhor Jesus, de como isso vai ser trazido para a minha vida. E o irmão, ele encoraja, né? Não fique esperando você conhecer a Bíblia, né, de trás para frente, conhecer todos os livros espirituais. Não, aquilo que você creu, você já pode ensinar para outro. Aí você às vezes pode ficar com medo, mas Senhor, mas essa pessoa aqui, e se ela me perguntar isso e aquilo? Confia no Senhor. Se Ele te deu aquela pessoa para cuidar, é para cuidar com o que você tem. Deus não vai te cobrar aquilo que Ele não te deu. Ele não vai te pedir para fazer algo que Ele não mandou, que você não vai conseguir fazer. Se Ele te deu alguém,
é com aquilo que você tem que você vai cuidar. Não é ficar só esperando isso, aquilo. Não. Cada um de nós precisa crer. Precisa estar pronto, né? Como a própria Bíblia nos encoraja. Tem que estar pronto para revelar o motivo da fé que há em você. Por que você crê assim? Por que você reúne em tal igreja? Porque você tem que estar pronto para mostrar. Ah, mas eu não decorei versículo. Vai diante do Senhor, ora, invoca, se posiciona pela verdade e Deus vai colocar na sua boca o que você tem que falar. Ó Senhor Jesus, é o próprio Senhor que chega lá. Como já contei a minha experiência. Ah, esses irmãos, eles falam com Deus? Tá bom então. Vou orar, Deus vai fazer uma pergunta lá em secreto. E no dia da reunião, cada vez me responderem a pergunta que eu fiz para Deus, mas na Bíblia. Senhor Jesus. E é assim, irmão. Você não sabe o que as outras pessoas vão pedir, o que elas vão perguntar. Imagina tentar se preparar, imaginar. O que você tem que fazer é se encher do Espírito. O Senhor vai conduzir todas as coisas. É isso que a gente tem que perceber. Então, o Senhor está mostrando para nós o que é importante. O Senhor tem uma comissão para nós. Né? Não é só ser salvo, eu preciso chegar ao pleno conhecimento da verdade. Verdade é ter realidade de Deus. Antes, Deus ele podia ser um mistério. Né? Deus era abstrato. O que é Deus? Né? É por isso que muitos querem representar com imagem, com estátua, Senhor Jesus, porque era algo abstrato. Mas agora não, a gente vê Deus na pessoa de Cristo. Senhor Jesus, uma humanidade perfeita, total obediência, né? Clareza, princípios, Senhor Jesus, propósito. É isso que a gente tem que ver na vida de Cristo. Não os milagres que ele fez, mas a vida que ele viveu. Ó Senhor Jesus. Então, é por isso que ele mostrou para nós, olha, Deus, quando Cristo veio, ele representou plenamente Deus. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Hoje nós como igreja, essa é a nossa função hoje. Mas aí a gente encontra as falhas, né? A gente não consegue manifestar Cristo plenamente. Por isso que mostrou, olha, a igreja manifesta Cristo, mas não é a igreja como uma organização, como um prédio, mas é como um corpo orgânico de Cristo. É um viver que expressa e manifesta a Deus. Nem todos os cristãos têm um viver que manifesta e expressa a Deus. Senhor Jesus. Por isso que não adianta ficar olhando para os outros. Eu preciso olhar para mim, Senhor, eu quero ter um viver que expressa, que manifesta a Deus. Ó Senhor Jesus. Não é para ganhar tapinha nas costas, para dizer, olha, é um servo de Deus, é um filho de Deus. Não, mas para que Deus possa fazer a sua vontade. Para a gente ser um canal que leva Deus para as pessoas. É isso que Deus ele espera de nós. Senhor, ele nos confiou algo, nos confiou o seu evangelho. A igreja somos nós. Né? É para viver, é para manifestar, é para expressar Deus. Para isso eu preciso realmente valorizar, Senhor Jesus, aquilo que Deus está trazendo para mim como realidade. Não é aquilo que eu penso, é aquilo que Ele está trazendo. Eu tenho que ver a diferença das coisas. Ver o que Deus está trazendo e o que é o que eu acredito, é isso e aquilo. Não, eu estou recebendo a fé, porque Deus está me dando fé. Eu estou recebendo tudo isso por meio do quê? Por meio da palavra. Então a gente precisa crer, tocar na palavra. É a palavra que Deus está nos dando, Senhor. Como igreja nós precisamos estar posicionados. Ele mostrou, no meio de tanto declínio, tem um antídoto. Os irmãos chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Mas como distinguir a verdade das heresias e das ideologias? Né, das coisas que satisfaz a ambição dos outros, a coceira no ouvido. É quando a gente se posiciona, Senhor Jesus, quando a gente realmente toca na verdade. A gente não distorce a verdade. E a gente também não aceita as distorções. A gente está ali pronto, sempre para ir diante do Senhor. Não é também para tudo arrumar motivo para discutir. Mas é realmente fazer as pessoas se voltarem à sensatez. Fazer com que as pessoas se voltem à palavra. Né? Tem aqueles que estão se distanciando, estão se opondo à palavra. Quando alguém deixa de crer, deixa de obedecer a palavra, não é contra você, é contra Deus. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ir com mansidão, né? Para trazer de volta a sensatez. Aqueles que estão se opondo à palavra, estão se opondo ao próprio Deus. Mas é que ele mostrou, né? Que se a gente realmente valoriza a palavra, se a gente aprecia a palavra, a gente está recebendo a palavra como fé. A gente está recebendo a palavra para ir na mesma direção que Deus está indo, não ao contrário. Mas há esse declínio, né? Da presente verdade, há uma perversão, há uma distorção da verdade, Senhor Jesus. E as pessoas só vão entender isso quando você se posiciona como igreja. Porque aí é a glória de Deus sendo expressa, não é eu chegar lá e fazer acontecer, não. É Deus mostrando, olha, ali tem alguém que vive diferente, alguém que manifesta, que expressa um Deus diferente, Senhor Jesus.
E é assim, a gente tem visto relatos, né, semana após semana, de pessoas em outros países que estão conhecendo a palavra do Instituto na internet. O Evangelho está alcançando todos os lados e as pessoas estão falando, olha, eu estou acompanhando isso aqui, olha, eu num país tal, num lugar tal, aqui minha igreja só fala isso, isso e aquilo, mas agora eu estou vendo a igreja que fala a verdade. Tem igreja aqui? E os irmãos vão cuidando. Senhor Jesus. Né? Os irmãos no Paquistão, né, Senhor, contrataram irmãos da igreja na Turquia. Né? E hoje está havendo reuniões online. Senhor Jesus. Os irmãos ali na Turquia estão sendo cuidados pelos irmãos na Europa. Né? Graças ao Senhor, tudo isso é a mão de Deus. Né? Tempo atrás, uma irmã na Alemanha, né? Irmãos nos Estados Unidos, vários lugares estão encontrando com a palavra. Por quê? Porque tem alguém expressando aquilo que Deus quer. Como mostrou aqui, é cortar retamente. Vamos até falar do serrote, mas hoje tem as máquinas, né? A máquina que vai lá e corta e tal, né? Máquina eletrônica, né? Elétrica. Ó Senhor Jesus, que tem muito mais precisão, mas mesmo assim, se não tiver numa mão hábil, corta torto. Senhor Jesus. E hoje o que acontece hoje? As pessoas querem, em vez de vir reto na palavra, mostrando, a palavra de Deus mostra isso aqui. Não, ela fala assim, ó, a palavra de Deus mostra isso aqui, mas espera aí, deixa eu sair disso aqui, deixa eu sair daquilo ali, não posso falar isso, não posso falar aquilo outro. Ou então começa a cortar aqui, depois vai, né? Às vezes aqui em casa tem que mexer com alguma coisa, tem que arrumar um negocinho, corta uma madeira, aí começa cortando de um lado, né? Aí do outro lado, na hora que você vai ver se está reto, já saiu tudo torto. Não, peraí, eu estava fazendo uma força aqui, por que saiu torto? Ó Senhor Jesus. É porque falta habilidade, né? Por isso que a gente precisa manejar bem, aprender a cortar a palavra retamente. Né? É como eu já dei exemplo na semana. Começa uma coisa, tem que terminar a mesma coisa. E não pode entrar aqui e sair do outro lado outra coisa. Ó Senhor Jesus. Você não pode chegar numa loja de carro, você encomenda um carro e chega outro. Né? Você encomenda um Gol 2021, chega um Golzinho quadradinho 1984. Senhor Jesus, não adianta. Você tem que receber o que você encomendou. Não, mas é porque eu botei lá na máquina para fazer o Gol lá e saiu assim. Não pode. Se o molde lá do Gol é esse aqui, tem que sair esse aqui. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente tem que perceber. Né? O Senhor está mostrando para nós, é retamente. Começou, vai ser daqui até aqui, é a mesma coisa, é a mesma direção. A gente precisa levar para as pessoas a direção que Deus está dando. Não pode haver distorção, não pode haver desvio, tem que ser reto. Né? O que Deus desejou é o que Ele vai atingir. E é isso que a gente tem que estar sempre procurando. O Senhor está falando a palavra comigo, Ele tem um propósito nessa palavra e Ele tem que atingir. Eu não posso me distrair no meio, não posso declinar, não posso ter a fé pervertida, trocada, substituída. Mas é realmente ter como a verdade, retamente, é um antídoto. O antídoto para nós é conhecer plenamente a verdade, saber manejar bem, conhecer, saber onde está, por que está falando isso. Senhor Jesus. Né? Então, e aí Ele nos encorajou, né? Olha, ensina o que você ganhou. A melhor maneira, né, de você aprender algo é ensinando. Eu sempre tirei boas notas no colégio porque as pessoas estavam sempre me perguntando, eu estava sempre procurando explicar. E aí quando você explica para alguém, você fixa melhor a matéria. Eu dificilmente estudava para a prova, porque eu estava sempre explicando para alguém, eu estava absorvendo. Senhor Jesus. Né? E é isso que a gente precisa começar a exercitar a fé, explicando para alguém. Se você é tímido, não sabe se você vai conseguir explicar, tenta explicar para o espelho. Vem aqui, pega a pergunta do alimento diário e tenta explicar. Tenta responder essa pergunta aqui. Lê de novo, e de novo, e de novo, e ora, e tenta explicar para alguém. Né? Senhor Jesus. Aí você vai entender o caminho que Deus tomou. Por que falou tudo isso aqui? Ah, poxa, eu não consegui decorar, deixa eu ler de novo. Não consegui entender. Ah, tá aqui, porque eu li de novo, ó, entendi que tá aqui. Ó Senhor, a gente tem que fazer. Chegar ao pleno conhecimento não é fácil. O inimigo está vindo, mas ele mostrou, como mostrou aqui, né? Somente a verdade vai nos trazer clareza. Somente a verdade vai nos conduzir à paz. Quando não tem verdade, tem discussão, tem briga. Mas quando tem verdade, a verdade conduz. Ó Senhor Jesus. Por isso que mostrou, né? A palavra verdade, ela tem que ser para nós uma coluna, uma base. Algo bem firme, bem sólido. Tem que saber, olha, é isso aqui que sustenta todas as coisas. É aqui que eu posso me apoiar, é aqui, Senhor Jesus, que realmente estão todas as coisas necessárias. Por isso, vamos valorizar
o Senhor está entregando todas as coisas, é para a nossa salvação. A gente tem que conhecer, ó Senhor Jesus, plenamente tudo o que Ele entrega para nós é para nos salvar. Senhor Jesus, tudo é para nos direcionar. Ele mostrou um antídoto. Cada palavra de Deus traz realidade. O que a gente precisa é tocar nessa realidade. Senhor Jesus, o Senhor Ele é real, não é mais abstrato. Nós vemos na pessoa de Cristo. Cristo trouxe para nós salvação, Senhor Jesus. E agora, esse Cristo é a nossa experiência, é a nossa vida. E nós podemos vivê-lo, manifestá-lo, expressá-lo, representá-lo, até mesmo ensiná-lo para as outras pessoas. Porque Ele é real em nós, para nós, está conosco, nos direcionando em todas as coisas. Isso é então viver real, viver de verdade, diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.